Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Além da Mesada, que é uma minissérie que está sendo produzida em parceria entre a Investo e a B3, a Bolsa de Valores do Brasil. E nós estamos tratando nessa minissérie sobre educação financeira de longo prazo, que é um assunto extremamente relevante para a família brasileira. Eu sou André Bona, educador financeiro há mais de 10 anos, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Cristiane Barichelli, que é especialista em educação financeira, superintendente da B3 Educação, que é o braço educacional da B3, a Bolsa Brasileira. O nosso tema de hoje é como investir para o futuro de uma criança. E aí eu gostaria de dar as boas-vindas para a Cris. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Bona, tudo bom? Beleza. Prazer estar aqui com você, com o pessoal da Investo. Obrigada por me receberem. Maravilha. Eu que agradeço aceitar o nosso convite. Com certeza a gente vai ter um aprendizado incrível nesse episódio de hoje. Só dar um recadinho antes aqui. Esse é o nosso terceiro episódio da série. Se você não viu os dois primeiros, tem um link aqui embaixo na descrição. Clica lá para assistir tudo e ficar na mesma página que a gente está aqui agora, tá bom? Mas também quiser ver esse primeiro e depois ver o outro, e depois marcar para ver, depois para compartilhar, para passar para a mãe, para o pai, para o filho, para o tio, tá de boa também. Certo, pessoal? Beleza, então. Bom, vamos lá, Cris. Vamos começar o nosso bate-papo aqui. A gente sabe que hoje, quando a gente olha os números, né, relacionados aos investimentos e isso dentro da realidade das famílias, a gente sabe que a maior parte dos pais brasileiros não tem nenhum tipo de investimento para os filhos, né? Mas é algo que um estudo realizado pelo Serasa, uma pesquisa de 2021, mostrou que existe uma intenção, né? Então eu queria começar pedindo para você falar um pouquinho dessa importância de pensar nesses investimentos para o futuro dos filhos, das crianças e etc. Legal que a pesquisa traz essa intenção, né? Eu acho que para a maioria das pessoas, né, acho que existe um desafio de orçamento, né, Bona? Então, assim, vocês devem ter passado isso nos episódios anteriores. É sempre importante eu sempre falo, importante conhecer seus números, né? E para isso, não tem outra ferramenta do que fazer um orçamento pessoal, né? Então, conhecer o quanto se ganha, o quanto se gasta é fundamental para você tomar consciência da situação financeira da família, né? E aí, quando você está falando, né? Eu sou mãe também, então de pensar no futuro dos seus filhos, a gente sempre quer pensar no melhor, né? Sempre quer pensar em como é que a gente deixa esse futuro melhor encaminhado. Então, acho que a intenção, de fato, ela existe, né? Eu vejo que, né, é algo que, né, uma mãe, um pai, com certeza tem essa preocupação, mas tem esse desafio aí de você, talvez, encarar o problema de frente e conhecer seus números e pensar em como é que você se organiza para fazer isso, né? É verdade. Bom, a gente começou a falar sobre essa questão dessa intenção, né, que a gente sabe que existe, a pesquisa apontou e a gente consegue perceber na nossa realidade também. Mas a dúvida que fica para os pais é: qual o primeiro passo? Né? Você até já deu uma dica do primeiro passo, mas vamos explorar mais esse primeiro passo e um pouquinho além dele. O que você acha que uma família deveria realmente agora... Pô, isso aí fez sentido para mim que vocês estão falando, por onde eu começo? Né? Bom, então, assim, o primeiro passo está colocado, precisa colocar no papel, em algum lugar, pode ser uma planilha, um aplicativo. Eu acho que cada um também precisa estar confortável com a ferramenta que vai usar, né? Porque aí você reduz aí um passo, né? Um pedágio aí, tipo, se funciona papel, vai para o papel, se funciona a planilha, vai para a planilha. Tem alguns modelos por aí na internet que você consegue achar. Conheça seus números, né? Conhecendo seus números, faz um exercício de onde que eu posso cortar, diminuir, substituir, para começar a priorizar e colocar essa sua intenção na formação dessa poupança, desse pé de meia aí para a educação dos filhos, né? E aí, feito isso, né, uma vez que você consiga identificar nos seus números ali o quanto que você consegue destinar para isso, aí você vai começar uma outra jornada, né? Um outro caminhar dentro desse objetivo, né? Que daí vai ter que pensar um pouco no
quanto que eu quero ter no final desse processo, né? Se aquilo eu acho que vai ser o suficiente, ou pelo menos vai bancar uma parte daquela educação futura que eu imagino que o meu filho vá ter, que eu quero pensar para o futuro dele. Que produtos eu coloco, né? Onde que eu invisto esse dinheiro para que este dinheiro que eu estou colocando lá hoje valha, né? Consiga bancar esse meu objetivo daqui a alguns anos, né? Então, aí a partir daí a gente vai começar uma outra jornada, mas este primeiro passo de conhecer os números, conseguir priorizar ali dentro do teu orçamento, né? O que você reduz ou deixa de fazer para conseguir priorizar também o investimento, ele é fundamental. Perfeito. Então, olha só, turma, o que a Cris está trazendo para a gente aqui? A gente precisa ter um mapa de onde a gente quer chegar, certo, Cris? Isso aí. O prazo que eu quero chegar, quanto tempo vai levar, quanto que eu preciso em termos de numerário mesmo, de valor, né? E criar essa jornada, e na medida em que eu consigo substituir coisas no orçamento e colocar isso como um projeto efetivo que eu pretendo realizar, então isso vai começar a tomar materialidade, né? E aí vai seguindo essa jornada. Aí entra uma nova jornada. Pô, Bona, consegui poupar, e agora? Isso aí. Bom, só que antes de entrar nesse assunto especificamente, eu já lidei com muitas pessoas que chegam assim e falam assim, Bona, ó, fiz tudo certo, tudo que vocês falam aí e tal, só que assim, surgiu um imprevisto. Tive que ir lá e recorrer a esse dinheiro que estava lá, e aí a educação, na verdade, ou aquele projeto de longo prazo acabou tendo que sofrer um impacto, digamos assim, né? O que a gente poderia falar sobre isso para evitar, ou pelo menos blindar um pouco, situações dessas? Como é que você pensa isso? Essa pergunta é muito boa, né? Porque quando a gente está falando em formar uma poupança, né? Às vezes a gente coloca tudo dentro do mesmo balaio, né? Do mesmo lugar, né? E aí acontecem os imprevistos, a gente recorre a esse cesto. Mesmo balaio. No mesmo balaio. E aí eu não consigo fazer uma separação, né? Então, assim, idealmente, o que é importante pensar, né? Na tal da reserva de emergência, que todo mundo fala, né? Então, o que é essa reserva de emergência? É um dinheiro que está ali à sua disposição, que ele precisa, sim, estar investido para ele não perder valor, mas o objetivo dele é não perder, não é necessariamente ganhar mais, mas é um recurso que está ali muito fácil, muito acessível para você usar se acontece algum imprevisto ou se existe até alguma oportunidade que você vai precisar de dinheiro para né, usar essa oportunidade, aproveitar essa oportunidade naquele momento, né? Então, e aí isso não deveria se confundir com essa reserva mais de médio ou longo prazo focada na educação dos seus filhos, né? Ah, Cris, mas difícil, né? Você estava falando aqui antes de que, né, começa a poupar, prioriza, né? Agora, além de poupar, vou ter que fazer duas coisas, né? E tem algumas linhas aqui de planejamento financeiro que, inclusive, né, dizem para você focar primeiro na formação da reserva de emergência para depois nos objetivos. Mas, de novo, eu gosto de uma abordagem que é assim, pensa o que te funciona melhor, né? Porque às vezes quando você faz isso, de colocar reserva de emergência, né? Teu objetivo de formação de reserva antes dos objetivos que talvez te motivam mais, né? Porque, puxa, reserva de emergência é para um problema. A educação para o meu filho é para as oportunidades que eu quero que ele tenha no futuro, né? Muito mais gostoso de fazer. Muito mais gostoso, exatamente, né? Então, às vezes, assim, a reserva de emergência ela pode acabar sendo sentida como um pedágio para a pessoa, né? Então, minha sugestão começa as duas coisas, né? Olha ali para aquilo que você consegue poupar e faz um esforço para, de fato, conseguir poupar e tenta ir quebrando, distribuindo entre esses dois objetivos, né? Porque você vai criando ali o seu cestinho, a sua reserva de emergência para o curto prazo, mas você já começa a colocar a tua intenção, né? E se disciplinar para formar essa reserva aí, que é muito mais legal de médio e longo prazo, que vai ajudar aí na educação futura do teu filho. E a gente acabou falando aqui também sobre essa questão aí, que acabou aparecendo uma coisa meio nas entrelinhas, que é o seguinte: se tem uma grana que é para eu ter a minha segurança, mas tem uma grana também que é para eu planejar um futuro, então só nessas duas coisas eu já estou vendo que talvez exista uma necessidade de eu ter um tipo de investimento aqui, um tipo de investimento aqui, e talvez aqui eu possa ter outros tipos também, e aí a gente entra naquela coisa da diversificação.
diversificação. Né? Você acha que a diversificação é saudável para o investidor? É importante? Fala sobre isso aí, que depois eu vou dar uns pitacos aqui com você. Boa. Eu acho importante, né? Aquilo que eu falei, quando você está pensando numa reserva de curto prazo, você tem que se preocupar em manter aquele dinheiro, em não perder. Não é o dinheiro que vai te dar o maior retorno que você poderia ter, e ele não é para isso, né? Então, olhar para os investimentos que vão proteger aquele teu patrimônio, aquela reserva que você fez, né? E aí, a gente olha muito mais para a renda fixa nesse sentido, e aquela renda fixa que acaba não oscilando com as variações de preço aí ao longo do dia, né? Então, o que você tem ali, né, nessas opções? Você tem um Tesouro Selic, você tem um CDB, você tem um fundo DI, né, preferencialmente que não te cobre taxa, né? Então, o dinheiro tem hoje em dia as contas remuneradas, né? Então, é um dinheiro que ele está acessível, que ele cresce um pouquinho por dia, mas que você também não corre o risco de perder. Quando você está falando de médio e longo prazo, aí você tem um monte de outras opções, né? E que aí você pode, né? Acho que antes de olhar as opções, entender um pouco do teu perfil como investidor, né? Do quanto que você tolera oscilações que eventualmente venham, né, no mercado, né? Mas você vai ter que olhar também como é que você mantém, como você está falando de médio e longo prazo, como é que você mantém o teu poder de compra nesse período. Então, você vai começar a acessar investimentos, talvez, de renda fixa, mas que estejam mais atrelados à inflação, e esses investimentos eles vão oscilar ao longo do tempo, mas, né, se você leva até o vencimento, ele vai pagar exatamente aquilo que você contratou. Você pode olhar para a renda variável, por que não? Né? Então, porque a renda variável, né, no tempo, você pode ter a chance de ganhar mais, né, se você fizer uma composição, né, dela com um pedaço de renda fixa, do que ficar só na renda fixa. Então, dá sim para você olhar outras alternativas, porque você tem um tempo a seu favor. Né? E qualquer mudança de cenário, você tem tempo para reagir ali e mudar a tua estratégia até chegar ali no seu objetivo, no tempo que você definiu para o teu objetivo. Você falou sobre perfil de risco, né, que é fundamental mesmo, porque dentro de um processo de formação de patrimônio de longo prazo, um objetivo de longo prazo, digamos assim, a gente vai passar por, principalmente se tiver um pouquinho de renda variável e tal, vão ter algumas oscilações. Então, isso pode ou não trazer desconforto, ou pode nos desencorajar de seguir aquilo que a gente planejou, e a gente não quer que isso aconteça, né? Então, a questão de respeitar esse perfil, de entender... Eu sou muito assim, eu acredito muito, não sei se você acha que isso faz sentido, que durante uma trajetória é natural que a gente vá aprendendo sobre o tema. E aí, algumas coisas que a gente acha que tem mais risco, o risco vai diminuindo porque a gente passa a conhecer e ter mais clareza. Eu sempre gosto de usar uma analogia com você chegar numa casa com as luzes apagadas e tal, aí você vê uma cobra ali, você fala, meu Deus, uma cobra. Aí você acende a luz, é uma mangueira. Aí você, ó, a educação, né? Agora eu sei que é uma mangueira, eu não tenho medo da mangueira. Mas a gente tem todo o sentimento no corpo, inclusive, de medo, de pavor, né? De insegurança, e que, na verdade, uma mangueira não faz nada, né? E sobre isso também tem a questão da diversificação do investimento, porque você deu alguns exemplos de perfil e tudo. Mas eu gostaria de fazer uma provocação aqui sobre uma diferença que eu vejo muito, que é o que é diversificação e o que é um saco de investimentos. Eu chamo de saco de investimento aquela coisa assim, esse aqui eu não tenho não, bota aqui, esse aqui eu não tenho não, bota aqui, esse aqui eu boto aqui, entendeu? Entendi. Que é aquela sacola cheia de letras, né, que são os produtos, e que eu não sei para que serve, não sei para que, mas tá tudo lá, aquele carnaval lá de títulos. Você acha que a gente deveria pensar em escolher esses investimentos, pensando também nos objetivos deles, assim, não apenas o perfil, mas eu posso ter um perfil agressivo, mas eu estou fazendo um plano para o mês que vem, não convém eu ser agressivo nesse investimento. É muito legal isso que você está trazendo, porque é isso mesmo, né? Acho que são duas coisas que estão relacionadas, mas que não podem se confundir, né? Uma coisa é o quanto você aguenta de risco, né? E isso vai dizer para você que investimentos você
pode ou não ter. Ou, eventualmente, aqueles que, assim, né? Talvez não é nem só dizer, você experimentar o seu exemplo aí da mangueira versus cobra, né? Foi legal, não foi? Foi muito legal. Então, assim, por que eu não coloco um para dentro e vejo como eu reajo, como eu me sinto, que sensações eu tenho no meu corpo em ter, por exemplo, um investimento em renda variável antes de, eventualmente, decidir se, putz, aquilo não é para mim, né? Agora, isso é o que você aguenta, né? O que você tolera do risco. Uma outra coisa são os seus objetivos, né? E se você tem objetivos de curto prazo, por mais que você tolere muito risco, você não deveria colocar esse dinheiro em algo que amanhã pode não estar valendo a mesma coisa. Sendo que você pode precisar desse dinheiro, você não tem uma previsão de quando você vai precisar, né? Agora, pode ser o oposto. Talvez eu não tenha tanto apetite a risco, mas eu tolero ele por um tempo maior, porque eu sei que se acontecer alguma coisa, eu vou ter tempo de mexer na minha estratégia, né? Se muda algum cenário, eu tenho aqui uma margem de manobra, né? Ou eu defino os meus percentuais, né? Então, do tipo, não vou... Tem gente que tem mais apetite a risco e gosta de ficar mais exposto em renda variável, por exemplo, né? Talvez eu não tenha tanto apetite, mas eu tope ficar um pouco exposta em renda variável por um tempo. E aí, eu coloco a maior parte em renda fixa e deixo uma parte ainda para renda variável até para eu aprender com ela, né? Então... Dá para fazer combinado, desde que esteja clara essa estratégia. Eu gostei da sua analogia do saco de investimento também, né? Que fica com uma coisa meio... aleatória. Do tipo, né? Surgiu um negócio novo, deixa eu ver. Né? Acho que experimentar é sempre bom, sim, mas concordo. É importante resgatar aí a estratégia para também não ficar uma coisa muito... Que no fim das contas depois não te ajude a chegar no teu objetivo, né? Ou então fica aquela coisa que você nem lembra por que você tem aquilo ali, ou ele tem só um pouquinho tão irrelevante que também não muda nada, isso acaba acontecendo um pouco. E aí, sobre esse ponto aí, a gente estava falando também sobre essa questão da evolução, do aprendizado, do perfil, e uma coisa que talvez congele um pouco a turma na hora de começar, é aquela coisa assim, poxa, mas a poupança é simples, é fácil, eu resolvo e tal, não sei o quê, e a gente... sabe que a jornada vai acontecendo, a gente vai aprendendo passo a passo. Então, tipo, ninguém precisa se sentir obrigado no primeiro momento. A pessoa não é obrigada, por exemplo, se ela nunca quiser ter um tipo de produto, ela nunca precisa ter, não tem problema, né? Então, assim, o legal é também compreender que o estilo de vida, o perfil, os objetivos, eles vão te dar um norte de algo que funcione para você e não de algo que vire um problema. Então, aquela coisa que a gente fala do teste do travesseiro, consigo dormir em paz com esses investimentos, né, com essa situação na minha carteira, eu acho que isso o investidor deve sim procurar muito, né? Estou confortável e ciente do que está acontecendo. Você acha que esse é um caminho também? Não, total, é um caminho, sim. Acho que, primeiro, né, se você consegue guardar dinheiro e tem dinheiro na poupança, a primeira coisa é parabéns, né? Porque já é difícil, né? Já é uma vitória, né? Agora, tem um mundo de opções e de oportunidades, né? Então, por que não experimentar, né? E aí tem, assim, a gente é muito impactado, né, com esse tipo de comunicação, de tire dinheiro da poupança, saia da poupança, ganhe mais com a poupança. Mas por que não ter a poupança e outra coisa para você experimentar, né? Sim. Desde que esteja alinhado com, de novo, o teu perfil, né? Então, é importante fazer o teste do travesseiro, como você falou, vai dormir tranquilo, né? E com o teu objetivo, né? Porque daí também na poupança fica ali tudo dentro do mesmo balaio, como eu falei, né? Como é justamente. que você separa os seus objetivos com tudo ali dentro da poupança, né? De repente a tua reserva de emergência pode ficar na poupança, pode ficar em outros, pode ser poupança com algum outro investimento também, renda fixa que seja seguro, que não vai fazer perder, mas que você ganhe um pouco mais, né? Então tem outras opções. Acho que explorar, se você entender o que você está fazendo, onde você está colocando o seu dinheiro, explorar não tem nenhum problema também, né? Acho que... Agora, também não precisa sair 100% da poupança, não precisa. Se você se sente seguro lá, deixa um pouquinho lá. Eu acho que isso aí vai naquela conversa que a gente falou agora um pouquinho da diversificação, e ela interage um pouco e também interage um pouco com aquela ideia de que, assim,
não existe um investimento melhor do que o outro, né? Existe a adequação dele para a realidade do indivíduo. Né? Isso, né? E agora sim, legal, eu achei muito interessante também esse ponto que você chamou a atenção agora, que é poupar. O ato de poupar talvez seja a parte mais difícil da jornada. Né? Tanto é que a gente sabe que se uma pessoa tiver esse bom hábito, mesmo que ela não tenha tempo ou para se desenvolver tanto na parte de investimentos, ela provavelmente vai atingir os objetivos. O que a gente está falando é que de repente dá para atingir um pouco antes, né? Ganhar um pouco de tempo, com mais qualidade e tal. E a gente sabe que nesse processo, nessa jornada, não só nessa, mas em qualquer jornada, nós tomamos decisões, às vezes racionais, e na maior parte esmagadora do tempo, emocionais, né? Sim. Então a gente tem os impulsos, eu tenho um impulso aqui, eu quero comprar esse negócio aqui agora e tal. Então esse tipo de coisa pode meio que atrapalhar um pouquinho a jornada, pode uma sedução, igual a gente estava conversando, gastar é bom, tirar o cartãozinho, passei o cartãozinho, é uma maravilha, né? Mas a gente sabe que isso nem sempre vai responder a uma racionalidade de um plano daquilo que efetivamente é melhor para a gente. Então, pensando nessa questão da emoção e tal, você acha que as pessoas poderiam usar alguns truques, algumas coisas para evitar essa impulsividade que pode levá-la a prejudicar o seu próprio plano? Podem, né? Acho que também existem algumas referências de algumas técnicas que você pode usar. Precisa cada um fazer uma reflexão do que funciona, né? Por exemplo, né? Se você é uma pessoa que tende a usar o cartão de crédito sem ficar, né, olhando muito quanto é que está a sua fatura, e eu vou falar por mim, às vezes que eu sei que eu gastei além do que eu deveria ter gastado naquele mês, porque eu tenho um teto mental. Essa é uma dica, por exemplo. Eu tenho um teto mental ali, uma meta, e daquilo não pode passar, mas às vezes eu passo. E aí, quando eu passo, eu não quero ficar abrindo a fatura do cartão para olhar. Entendeu? E, trabalho com educação financeira, e a gente faz isso com a gente mesmo, né? Vida real. Então, se você tem esse perfil, né, de que às vezes perde a mão de cartão, tudo, não anda com ele. Pega ele só naquele momento, por exemplo, que você vai sair porque você, de fato, precisa comprar algo, né? Automatiza o seu processo de investimento, por exemplo, né? Então, se você fez o seu orçamento, conseguiu reduzir alguns gastos, conseguiu separar ali um valor X para poupar, como é que você automatiza? Para o dinheiro bater na tua conta e já ir direto para algum lugar onde você tira da frente, né? E aí você não cai na tentação de ver aquele dinheiro sobrando, né? Né? Tem uma outra técnica em finanças comportamentais que a gente fala atrasa a tua decisão de compra, né? Então, bateu aquele desejo, né? Você está lá andando em algum lugar, viu algo numa loja ou está lá na internet, né? Hoje em dia é um problema, porque você é impactado para consumir produto o tempo todo. Dorme. Né? Inclusive, tem um dado de e-commerce muito interessante que a maioria das compras acontecem na madrugada, porque eu acho que é a hora que a pessoa tem tempo e talvez está mais cansada e operando muito mais no emocional do que no racional. Não abre o celular à noite, sabe? Ou se bateu à vontade, atrasa a sua decisão, espera 2, 3 dias e volta no assunto. Pensa de novo se você quer comprar. Então, são algumas dicas de como você pode aí, né, evitar que o seu emocional tome conta de você e você acabe colocando o teu plano racional por água abaixo, né? E legal também lembrar para a turma que está vendo isso aí, que é o seguinte, que essas dicas e esses truques que a gente cria, que a gente menciona aqui, que a Cris deu exemplos de vários, eles estão totalmente amparados nos estudos de economia comportamental. Não tem aqui uma diquinha assim que tirou do bolso aqui agora, da cartola. Não, isso tem dezenas, centenas de estudos randomizados, realizados aí no mundo inteiro, desde a década de 70, que eu tenho conhecimento, sobre esse assunto. Então, assim, são dicas que nos ajudam a meio que dar uma dribladinha no cérebro na hora que ele quer ter um comportamento que não é o melhor pra gente, né? É isso aí. Bom, tem um outro ponto também que eu acho muito interessante, que é a evolução, né, do número de investidores na B3.
né? Então, a gente vê que nos últimos anos realmente houve um acréscimo mais significativo, né? Quando a gente pega, eu vou até buscar mais longe, acho que quando a gente pega lá em 2006, por exemplo, era, sei lá, 70 mil, 80 mil pessoas, né? Acho que a gente estava um pouquinho mais, assim. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na B3, né, era Bovespa na época, Bovespa. a gente estava falando aí de uns 400 mil investidores. 400 mil. Pessoa física, porque a gente estava aqui no momento pré-crise do pré-2008, que a bolsa estava que estava. Então, a gente estava crescendo ali. É verdade. Ela saiu de, acho que de 70 para 400. Lá para 2002, Isso, né? exatamente, exatamente. Maravilha. E hoje estamos numa outra expansão, uma outra onda, né? Como é que estão esses números mais ou menos que você tem? Tenho. A gente está em 5,3 milhões de investidores em renda variável. A gente está olhando também agora, né, desde que a gente fez a combinação lá com o CETIP, a gente olha também todos os dados de renda fixa. Então, isso dá uma dimensão legal, porque a gente sabe que a gente tem cerca de 18 milhões de investidores, né? 5,3 em renda variável, os outros eles têm exclusivamente renda fixa ou combinação com algum outro produto ali. É óbvio que dentro desse número tem também um pouco de investimento automático, tal, mas isso dá uma dimensão geral. Mas, assim, o aumento, de fato, de 2019 para cá em renda variável foi bastante expressivo. Acho que, se eu não me engano, acho que entre 3,5 e 4 milhões de investidores chegaram só aí nesses últimos 4 anos. É um número bem expressivo. Maravilha, isso é um bom sinal, né? É um bom sinal. A gente, óbvio, teve uma condição favorável lá em 2019, que foi pré-pandemia, né, que a gente viu taxa de juros cair muito, isso estimulou que as pessoas, né, acho que encorajou as pessoas a experimentar a renda variável, né? Acho que tinha ali um desejo, um acompanhamento, um vou, não vou. A hora que a gente viu que renda fixa não ia mais pagar a mesma coisa, as pessoas se encorajaram a experimentar e estão aí. E a gente, acho que melhorou, você falou de 2006, né? A gente melhorou muito a experiência de investimento. Acho que a tecnologia, né? E a indústria, né? As corretoras, os bancos, as fintechs, elas tiveram um papel fundamental aí para melhorar a experiência de investimento. E isso ajudou a tirar a fricção e as pessoas hoje entendem o processo. Ele ainda tem os seus tropeços, mas ele está dentro é muito de um mais processo de melhoria. Isso, né? E ele é muito mais simples hoje do que era no passado, que você tinha que reconhecer firma e mandar por correio a tua ficha cadastral lá para a corretora abrir a conta, né? É verdade. Bom, já que a gente falou sobre renda fixa, renda variável, investidores na bolsa, algumas pessoas pensam assim, pô, mas esse negócio de bolsa é muito complicado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o Cauê para ele descomplicar esse investimento em renda variável e explicar para a gente sobre ETF. Cauê, tá contigo aí. Obrigado, Bona. É um prazer estar aqui podendo explicar um assunto que é super interessante aí, que tem ganhado corpo no mundo inteiro, que são os ETFs. O ETF, como veículo de investimento, tem crescido muito mundo afora e no Brasil esse mercado está começando a se desenvolver, então eu tenho certeza que vai ser um assunto aí que vai estar cada vez mais aí sendo questionado. Então vamos lá. O que é um ETF? ETF é uma sigla para Exchange Traded Fund, que nada mais é do que um fundo negociado em bolsa. E tem uma característica muito peculiar de um ETF, que ele segue um índice de referência. Então vamos tentar simplificar. O que é um índice de referência? É uma cesta de ativos que estão dentro desse fundo. Então quando você compra um ETF, você compra uma cesta. Vamos pensar no ETF de ações. Você tem uma cesta com várias ações ali dentro. Então você comprou uma cota desse ETF, você comprou um pedaço de uma cesta que você tem diversas ações já automaticamente na sua carteira. Aí vamos pegar um exemplo para ser didático aqui. Pega o exemplo de tecnologia que muita gente conhece. Então se você tivesse feito um investimento no setor de tecnologia há 20 anos atrás, escolhendo empresas, você teria escolhido ali algumas empresas que eram conhecidas, que eram grandes, e esse investimento possivelmente teria se tornado irrelevante ao longo do tempo, porque algumas empresas cresceram, se mantiveram, mas muitas empresas faliram, novas empresas surgiram. Então, 10 anos depois, 20 anos depois, você teria feito um investimento que talvez não tivesse tão atual. Agora, se você fizesse esse investimento em tecnologia via um ETF,
você teria as maiores empresas, mas você teria também aquela cauda longa, aquelas empresas que são pequenas, médias, estão crescendo ou vão surgindo ao longo do tempo, que nem existiam há 20 anos atrás. E o seu investimento seria relevante e atual há 20 anos, seria relevante e atual há 10 anos e seria relevante e atual na atualidade também, porque o ETF vai automaticamente mudando a sua composição para sempre estar atual de acordo com o índice de referência. E a gente volta, né, na parte técnica, é o índice que diz quais ativos vão estar dentro dessa cesta, é o índice que garante que esse ETF, esse investimento, vai estar sempre muito relevante. Então o ETF ele simplifica muito a vida do investidor e ele traz 3 coisas muito importantes. Uma é a transparência, que eu venho falando, né, a cesta que segue um índice de referência, você sabe exatamente o que tem ali dentro. Tem a liquidez, porque se é um ativo negociado em bolsa, você compra e você vende na hora que você quiser na bolsa de valores. E tem o baixo custo, quando comparado com outros fundos de investimento. Esse baixo custo vai fazer a diferença para os seus retornos no longo prazo. E como é que faz para comprar um ETF? Você pode usar qualquer corretora da sua preferência. Você fala com a sua corretora, abre uma conta e você pode comprar um ETF e pode vender também na hora que você quiser, porque esse é um ativo negociado em bolsa. Então, muito obrigado e devolvo a palavra aí para você, Bona. Boa, Cauê! Então você está vendo aí, pessoal, que é possível investir em renda variável de maneira descomplicada, né? De maneira prática e de uma forma eficiente que você pode também acompanhar com muito mais tranquilidade. Então, quando a gente falar de renda variável, não é necessariamente nenhum bicho de 7 cabeças, não. Pode ser bem simples e prático para a sua realidade, beleza? Bom, continuando aqui nosso papo, Cris, deixa eu puxar com você um outro ponto que é o seguinte. A gente falou dessa questão do planejamento do filho, a separação dos valores e tal. E aí a gente não falou ainda, e eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, da introdução desses conceitos ou de outros conceitos, ou de algum conceito de educação financeira para os filhos. Então, assim, em que momento eu vou fazer essa transição? Não é uma transição do valor, é a transição da preparação de educação, digamos, para ele entender, olha só, eu fiz aqui, eu estou planejando uma coisa para você, para o futuro e tal, é um valor que não sei o quê. Como é que você acha que isso poderia acontecer de uma maneira, sei lá, de uma maneira suave, de uma maneira bacana? Primeiro que eu acho que dinheiro tem que ser assunto de família, né? Hoje em dia, né, por exemplo, também muito se fala sobre educação financeira nas escolas, né? E pouca gente sabe que, por exemplo, o tema ele já está contido no que a gente chama de BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, de forma transversal para alguns anos aí do ensino básico, né? Então, assim, em alguma medida, essa criança vai ter acesso a alguma educação financeira na escola, né? Às vezes de forma mais estruturada, às vezes menos estruturada. Por isso que eu acho que é fundamental falar de dinheiro em casa, né? Assim, meus filhos perguntam, mãe, quanto é que você ganha? Eu falo, olha, você não tem idade para saber. Um dia você vai saber, né? E eu, assim, acho que até eu ser muito adulta, eu não sabia quanto meus pais ganhavam. A gente não falava tanto sobre isso, tabu. né? Tabu. Tem que falar, tem que transformar ou lidar com o dinheiro em algo que faz parte do dia a dia, né? E assim como você ensina o teu filho a cuidar do quarto dele, deixar em ordem, cuidar do material, ele tem que começar a ter contato e responsabilidade sobre o dinheiro da família, né? Então, se é uma família que tem condições e topa a mesada como instrumento, é de fato deixar que a criança tenha decisão sobre aquele dinheiro, né? Se às vezes a mesada não cabe ali na realidade, mas como é que ela consegue entender o impacto que ela gera ali na despesa da casa, né? Outro dia, não sei que conversa que a gente estava tendo, que eu virei para os meus filhos e falei assim, vocês sabiam
que o papai está pagando uma conta de luz muito alta, porque vocês não apagam as luzes de casa, porque sai acendendo tudo, né? A minha filha começou a apagar tudo. É impressionante. É assim, acho que ela nunca tinha pensado que o fato de deixar a luz acesa gera uma despesa. Né? Então, acho que precisa ser assunto, né? Precisa naturalizar. Agora, em que momento você dar acesso, né, a esse planejamento, uma família que fez um planejamento e que tem ali o dinheiro, né, guardado, e dar acesso... Aí precisa, acho que, né, entender a maturidade, né, o quão pronta aquela criança, aquele adolescente talvez esteja para, de fato, tomar as decisões com aquele dinheiro e, por que não, estabelecer alguns limites para isso, né? Tipo, o dinheiro é meu, eu que guardei, eu falo isso para eles, né? O dinheiro é meu, eu que ganhei, eu que guardei e a hora que a gente for usar, a gente vai estabelecer algumas regras aqui para usar. É justamente esse ponto que eu estava querendo provocar, que é assim, filhão, olha só, 20 anos atrás eu fiz um plano aqui, tenho esse dinheirão aqui para você, toca o barco. Não, né? Não, eu não faria. Eu não faria, né? Corre o risco de tudo ser dissipado no primeiro impulso, se não tiver o preparo, essa conversa. É uma passagem de bastão, você diria isso? É uma passagem de bastão e não dá pra gente esperar que a criança tenha a mesma consciência, ou o adolescente, o jovem adulto, a mesma consciência que você tem como adulto com relação àquele dinheiro, né? Eu tenho um irmão que é muito mais novo que eu e a gente estava falando sobre guardar dinheiro, né, para o futuro, para a aposentadoria, e ele está com 25 anos e eu falava, começa agora, né? Começa agora porque quando você tiver 40, 60 anos, você vai me agradecer. Ele falou, mas Cris, daqui 40 anos o mundo acabou. Eu fiz, então, mas pelo menos dinheiro guardado você vai ter. O mundo vai acabar, mas dinheiro guardado você vai ter, né? Pelo menos você acaba tranquilo. Exato. Então, assim, para dizer que assim, a noção temporal é muito diferente, né, de um jovem adulto, de um adolescente, de uma criança, do que um adulto que já está fazendo a poupança pensando no futuro. Então, deixar na mão dele sozinho, sem orientação para decidir, eu não acho que é uma boa escolha. Acho que precisa ter aí uma orientação, uma discussão, apresentar as alternativas, ouvir também do que aquela pessoa quer de objetivos para ele, né? E assim, pensar que ele está no momento de investir na sua capacitação, né? Para ele ter uma renda no futuro, né? Então, no investimento nele também. mesmo, Exato, né? Legal demais. Poxa, muito interessante isso aí. Muito legal. Porque senão fica aquela coisa, né? Sem esse comprometimento, que houve um comprometimento familiar para aquilo ser construído e ele tem que continuar existindo para ter um bom uso. Exato. Né? E se relacionar com as necessidades e objetivos efetivos que aquela pessoa tem, porque senão o cérebrozinho dele também ali vai os vieses todos vão entrar e tal, o impulso e tudo mais. E não tem maturidade para lidar com esse, né? Com uma quantidade de dinheiro, enfim, não tem. É verdade. E outra coisa, você me fez lembrar o seguinte agora, você vê que essa questão da maturidade, ela realmente nem associada à idade está. Né? A gente estava falando disso, haja visto quantas pessoas que às vezes ganham um prêmio de loteria e em 2 anos não tem mais nada. Exato. Né? Então esse é um exemplo, é o maior exemplo que eu vejo que só o recurso não resolve. Tem que ser o recurso junto com uma conduta adequada. Exato. Que passa por conhecimento, sim, mas passa muito mais por essas orientações de comportamento, né? Maravilha. Bom, Cris, eu agradeço demais pela sua participação aqui no nosso 3º episódio da minissérie Além da Mesada, que está sendo feita pela Investo em parceria com a B3. Foi um prazer bater esse papo com você, espero que você tenha gostado do nosso papo, ótimo. Foi um prazer para mim. Então, pessoal, é isso. A gente vai encerrando o nosso 3º episódio da série. Acompanhe, se você não acompanhou o primeiro e o segundo, os links estão na descrição. E em breve você vai ter acesso ao nosso 4º e último episódio também, onde a gente vai continuar tratando dessa jornada de educação financeira. Cris, suas considerações finais. Foi ótimo, Bona. Obrigada de novo pelo convite. Achei que o papo foi excelente. Queria agradecer também ao pessoal da Investa aqui por ter me convidado. E contem comigo, contem com a B3. A gente está aí à disposição para levar cada vez mais educação financeira para as pessoas. Maravilha. Então é isso, turma. Muito obrigado aí você que está assistindo a gente. Obrigado, Cris. E a gente se encontra então no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.